história. Um homem que caiu no buraco não sinalizado na calçada da rodovia da PE 15, mais especificamente a famosa PE 15, na região metropolitana, deve receber uma indenização após processar o governo de Pernambuco. Coisa boa isso. Ana Rebeca Passa está de volta ao vivo. Eita, Ana, caiu no buraco. A gente pode ganhar um dinheirinho com isso, é? Pode, Renata. Se você souber realmente... Opa! Cadê ela? É porque vinculou aqui sozinho. Calma, peraí. Então, Renata, respondendo a tua pergunta, tem sim como ganhar esse dinheirinho, tá? Mas se você souber a quem recorrer, a quem procurar, reunir as provas necessárias e ter paciência de esperar. Sabe por quê? Esse caso que você citou foi registrado em 2013, mas a sentença só foi proferida em novembro de 2021. E o Estado, além de ser condenado, ele pode recorrer. Se recorrendo não ganhar, aí sim ele tem que pagar a esse cidadão, nesse caso, R$8.000. Porque esse homem caiu num buraco, que estava com muita vegetação, mas era na calçada, na PE 15, em Olinda, região metropolitana do Recife, perdão. Ele caiu e fraturou o braço. E com isso, prejudica a situação desse cidadão no trabalho, questão de saúde, psicológico, né? Enfim, prejudicou a vida do cidadão como um todo. Então, esse valor de R$8.000 refere-se a danos morais. Ele também entrou com um pedido de danos estéticos, mas esse pedido foi negado. A gente bate um papo com um especialista agora, Renata. Prestem atenção ao que diz esse advogado, né? Como o cidadão pode, de fato, identificar se ele tem direito ou não e como processar o Estado. Acompanhe. Luiz Felipe Andrade, advogado e também doutor em ciência política. Bom dia para você, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente tem como explicar isso para o cidadão, de fato, quando é que ele tem direito, não é? O caso que a gente cita como exemplo é um cidadão que acabou caindo em um buraco, não é? Numa via pública, tinha ali uma vegetação na calçada da PE 15, um dos principais corredores de transporte público da região metropolitana do Recife, e aí ele entrou na justiça contra o Estado, e a justiça condenou, né, o Estado e até a pagar R$8.000 a essa pessoa. Quando, de fato, cidadão realmente tem direito e pode entrar com esse recurso? Bom dia. Olá, Ana Rebeca, bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É uma alegria estar falando com vocês e falando de um tema tão importante quanto a responsabilidade civil do Estado, tá? Essa é uma questão típica, né, clássica, né, do dever que o Estado tem de indenizar quando ele gera prejuízo às pessoas, né, gera algum dano, tá? Então, não só nessa questão, mas na questão envolvendo também automóveis, né, com buraco nas ruas. Então, a gente tem situações em que o Estado ele deve garantir para as pessoas o direito à mobilidade urbana, a se deslocar, né, tanto para pedestre, né, que é esse caso em específico, quanto também para condutores de veículos, né, que a gente tenha vias públicas, né, acessíveis, seguras e que as pessoas não se machuquem, né, como foi nesse caso, tá? É claro que o Estado também ele não está presente a todo momento em todos os lugares, né, porque a gente está falando de uma ficção, né, assim, a figura do Estado, então o Estado não consegue estar acompanhando todas as situações no momento que elas ocorrem, mas algumas situações mínimas, né, de garantia mínima, ele deve, né, se preocupar, tá? Uhum. E uma dessas questões por exemplo, você tem buracos na rua, você tem buracos na calçada, você tem, né, barreiras, né, para as pessoas se deslocarem. O que deve minimamente de dever do Estado é fazer sinalizações, né, nesses locais. Doutor, né, Luiz, e nesse caso, o homem fraturou o braço, né? Isso.
Isso, houve uma fratura e aí houve, além da situação em si do acidente, houve uma repercussão, né? Porque houve fratura, houve uma questão até de violação do que a gente chama de incolumidade física, né, da pessoa, ou seja, pela ausência do Estado ali naquele momento, de minimamente garantir a sinalização, né, de que ali ou estava em obra, ou existia um buraco, né, e existia uma barreira para o deslocamento da pessoa que estava a pé, ele deve ser responsabilizado, né, por todas as repercussões, né, dessa sua ausência, dessa sua omissão, tá? Então, o Estado ele tem o dever, né, de garantir, né, o acesso, o deslocamento das pessoas de forma segura, né? Então, essa é uma das várias situações que ocorrem, né, no dia a dia e que as pessoas têm que saber dos seus direitos, tá? Ocorre muito também com concessionárias de energia elétrica, por exemplo, quando você tem, por exemplo, descargas elétricas ou fiação solta e as pessoas levam choque e os acidentes às vezes até tem situações que geram morte de pessoas que estão transitando nas ruas, né? Então, assim, é papel do Estado garantir a segurança das pessoas, né? E assim, adotar medidas preventivas para garantir que a circulação das pessoas, a mobilidade, né, urbana, ela seja feita de uma forma segura. Ô Luiz, agora esse caso aconteceu em 2013, não é? E pela matéria, a gente lendo aqui a reportagem, a sentença realmente só foi proferida em novembro de 2021. Por que demora tanto? O cidadão acaba tendo um desgosto, um descrédito mesmo na justiça em relação a esse tipo de situação. E outra, o Estado ainda pode recorrer, né, dessa condenação e de não pagar o cidadão, né? É verdade, né? Isso é um grande problema que a gente enfrenta, que é a questão da eficiência, né, na justiça. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele tem expedido uma série de metas, de prazos, de orientações para que os tribunais observem que garantam, né, o acesso à justiça. E aí o acesso à justiça, ele envolve também, né, essas questões da celeridade com segurança, né? E aí a gente chama no direito de devido processo legal. Ele não pode ser um processo tão demorado, mas também não pode ser um processo tão rápido que não garanta a segurança necessária, tá? Mas realmente o problema é que existe uma série de possibilidades processuais que acabam demorando demais o curso do processo, né? E a gente tem situações como essas, né? De situação de 2013, você só ter uma sentença que estabelece o dever de indenizar do Estado para o cidadão, né, agora em 2024, e o Estado ainda tem a possibilidade de recorrer. O que ocorre normalmente é o Estado alegar a reserva do possível, dizer que significa o seguinte: o Estado tem recursos escassos, ele não está presente fisicamente em todos os lugares, e aí ele deve ser, por exemplo, notificado, informado de que há um problema. Então, também por esse tipo de argumentação, é importante que as pessoas sinalizem, né, que existem problemas, que existem buracos na rua, que existem, né, e que demandem do Estado essa atuação, né, no sentido de adotar providência, por exemplo, de fechamento do buraco, de realizar a obra, ou minimamente de sinalizar que existe um problema ali que pode causar uma situação dessa natureza, como o acidente que gerou uma fratura de uma pessoa que estava, né, andando na rua, andando na calçada, no local devido, né, de circulação de pedestre. Ô Luiz, tá? E aconteceu? Isso começa a ser, né, tardiamente, mas começa a ser uma preocupação de alguns municípios, né, a questão da mobilidade urbana, a questão de requalificação dos espaços, do tratamento devido das calçadas, né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência, porque cada vez mais as pessoas têm demandado, né, do judiciário
né, essas questões, né, porque existem prejuízos de ordem financeira, existem prejuízos no âmbito da saúde, né, existe risco de vida também, né, como uma situação dessa, né, e aí é importante também o papel do judiciário, mas que o judiciário ele consiga responder essas questões de forma mais célere, para garantir o direito das pessoas. Ô Luiz, e aí acontecer um caso como esse, eu já procuro quem? Vou recorrer a quem? De forma bem simplificada para o cidadão entender. De forma simplificada, o cidadão ele deve, numa situação dessas, já procurar o poder público, no caso o município, né, informar através da própria unidade, como houve um acidente, que houve, né, uma fratura, né, a pessoa procurou a unidade de saúde, né, reunir todos os documentos, todas as informações, né, da unidade, solicitar da unidade de saúde, para poder estar documentado e informar e pedir à própria unidade de saúde que informe ao poder público local a ocorrência, o que motivou aquela situação, tá? E também procurar, né, demandar do próprio município a reparação, né, dos gastos envolvidos, né, também a indenização devida por conta, né, de todo do acidente, da fratura, da recuperação. Então, o importante é se munir, ou seja, reunir todos os documentos, né, necessários para comprovar que aquele fato ocorreu, tá? E aí existe a possibilidade de demanda, né, diretamente ao próprio município responsável, né, pela política de mobilidade urbana, quanto a demanda judicial também, tá? Então, assim, o máximo de informações possíveis, é importante que as pessoas estejam, né, em mãos com essas informações, até para, se o município não der retorno, né, se o ente público, município, estado, né, até o poder público federal não der retorno sobre uma situação de violação de direitos, se demandar do judiciário, tá? Então, se demanda do judiciário, existe a Defensoria Pública, né, existe também os órgãos de assistência judiciária, né, que se promove a cidadania, como, por exemplo, os escritórios de prática jurídica das instituições de ensino, né, como o caso da SES, né, a SES a gente tem um escritório de práticas jurídicas e que promove ações, né, também, né, nesse tema, né, em relação à responsabilidade do Estado, tá? Então, o importante é a pessoa ter o máximo de informações possível, tá? Para poder estar requerendo seus direitos, tanto na esfera do executivo quanto no judiciário. Muito bem. Luiz Felipe Andrade, advogado e doutor em ciência política, muito obrigada, viu, pelas instruções, pelas orientações, para que o cidadão fique realmente informado sobre isso. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Um abraço a todos e todas que fazem a Rádio Cidade. É isso. Fiquem atentos aos seus direitos, registrem tudo e, como ele citou aí, não sabe a quem recorrer. Mesmo assim, já juntem todas as documentações, certo? Se forem necessárias ou não, mas reúnam tudo que você tem. E em Caruaru tem o núcleo de práticas jurídicas da SES, fica atrás do centro universitário, tá? No bairro Universitário. E você pode procurar ajuda. Olha, eu procuro quem para entrar, ter acesso ao meu direito e, de fato, procurar, né? Buscar esses recursos por uma requisição aí, como é que se diz? Um ressarcimento por danos morais. Então, fiquem atentos aos seus direitos. Renata. Obrigada, Ana. Tá vendo aí? 10h33.